Olá, turminha CEFs, tudo bom? Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Nossa aula de hoje é a aula de História, Geografia e Português do terceiro ano A e B. Ainda estamos no segundo bimestre. Professora Sara Alecrim. Vamos relembrar um pouquinho, primeiramente, das nossas aulas ao longo. Sejam todos bem-vindos. Pegue seu caderno de história, lápis, borracha, caderno. Deixe todo aí na mesinha e se prepare para a nossa aula. Ainda estamos na unidade 4, nos indígenas da atualidade, no nosso livro de história, na página 46. Nós já sabemos que os indígenas do Brasil diminuiu bastante desde a chegada dos portugueses em 1500. Ao longo dos anos, muitos indígenas morreram em confrontos com os europeus por causa de doenças trazidas pelos navegantes no navio, como a gripe e o sarampo. Também sabemos que hoje nós temos, deixa eu só retirar isso daqui, que todo dia ele aparece na nossa primeira aula. Vamos lá. Também sabemos que no Brasil nós temos aproximadamente 305 etnias diferentes, povos indígenas diferentes, etnias diferentes, com 274 línguas. Grande parte dessa população vive atualmente em terras reservadas para ela, onde podem conservar seu costume, suas crenças, seu modo de vida. Mas existem também os indígenas que saíram dessa aldeia e vieram para a área urbana. Vieram para a cidade em busca de mais conhecimento para levar para a aldeia, em busca de melhorias de condições para o seu povo. Então, esses são os indígenas da atualidade. Eles vivem tanto com os costumes da aldeia quanto com os costumes da cidade. Eles querem cortar o cabelo igual do povo da cidade, pintar o cabelo, pintar as unhas. E isso não faz eles serem desmerecidos por isso. Eles não podem ser condenados ou até mesmo julgados porque pelo corte de cabelo, por uma tintura no cabelo. Eles não deixaram de ser indígenas por causa disso. Eles mantêm as suas culturas, os seus costumes, porém, entretanto, eles também se habituaram ao costume da cidade, ok? Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês que relata bem isso. Deixa eu aumentar aqui bem o volume e vamos lá. Hoje é o Dia do Índio. Em todo o país vivem cerca... Opa, só um pouquinho, deu um problema. De novo. Hoje é o Dia do Índio. Em todo o país vivem cerca de 1 milhão de indígenas de mais de 300 etnias. A maioria deles está no norte do país. O sul apresenta a menor população. Em Porto Alegre, os indígenas estão integrados à vida na cidade, mas querem preservar a própria cultura. Veja na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul. Aqui a brincadeira não tem hora. Esses índiozinhos vivem felizes na aldeia Imbiá-Guarani de Porto Alegre. Mas a vida de índio pode ser tão atarefada quanto a do homem branco. Longe das brincadeiras, esses adolescentes frequentam as aulas da única escola da aldeia. Aqui aprendem o que a maioria já conhece. A grande diferença é o ensino da língua e da cultura guarani. Viver na aldeia não significa estar afastado do mundo. É só olhar, por exemplo, para o estilo e o penteado desses jovens. A gente quer se divertir de roupa diferente, tipo que nem eu, tô com o cabelo diferente, mas isso não quer dizer que eu já me esqueço que eu sou guarani ainda. Para além da questão territorial, a problemática indígena deve ser discutida sem preconceito. Aliás, esse é um termo recorrente na vida do índio, mas reescrever essa realidade é o principal interesse das futuras gerações indígenas. E quem já lidera as comunidades puxa à frente. Nós estamos levando cânticos das crianças cantando coral, que nós levamos para a escola.
fazer apresentação, levar também artesanato, levar pintura corporal, levamos alguma arco e flecha para mostrar para a sociedade que essa é a nossa cultura, e também fazer a palestra dentro da universidade, próprios indígenas falando sua própria cultura. Eu acho que podemos vencer esse obstáculo. Olha só que interessante, crianças. Esse vídeo, ele relata bem essa tribo indígena lá no sul do país, lá em Porto Alegre. Observaram que eles estudam. Como eles estudam? Eles estudam como nós, mas eles também estudam a língua materna, a língua da tribo deles. Mesmo eles estudando outras coisas, eles estudam baseados na língua deles. Agora nós vamos para a atividade da página 47, 48 e da 49. Vamos lá. Primeira pergunta da página 47. Podemos encontrar muitas palavras de origem indígena em nosso vocabulário. Como a gente viu nas outras aulas, lá naquele vídeo lá dos Tupi-Guaranis, tem muitas palavras deles que nós usamos. Então, ele está dizendo na letra A, leia as palavras abaixo e circule aquelas que você conhece. É importante você circular apenas a que você conhece. Não que o papai, que a mamãe, que a titia conhece. Você tem que ler cada palavra e circular só a que você conhece. Na letra B, das palavras acima, selecione duas que você não conhece. Pesquise no dicionário o significado de cada uma delas e escreva abaixo. Então, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai circular, passar um círculo, uma bolinha, nas palavras que você conhece. Já na letra B, você vai escolher duas que você não conhece, vai procurar o significado delas ou num dicionário ou na internet e vai escrever aqui no seu livro, tá? Professor, eu conheço todas essas palavras. Parabéns, mas você sabe o significado? Sabe que palavra é essa? É usada em quê? Pra quê? Então pense bem antes de responder. Vamos para a página 48. Após a chegada dos portugueses, muitas terras e populações indígenas desapareceram. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede. Olha a presença indígena em 1500 e a presença indígena no Brasil atual. Tem o primeiro mapa e o segundo. Aí vamos lá. Letra A. Qual era o povo indígena predominante no litoral brasileiro? Qual era o povo indígena que mais tinha no litoral brasileiro? Você vai olhar aqui na legenda, nesses quadradinhos coloridos, e você vai identificar no mapa e responder. B. Que mudanças você observa na distribuição das populações indígenas no Brasil? Repetindo, que mudanças você observa na distribuição das populações indígenas pelo Brasil? Você acha que aumentou ou diminuiu? Você vai responder. C. Localize no mapa a região em que você mora. Existem populações indígenas nela? Você vai procurar e vai responder se existe e quais são. Essa resposta é pessoal. Já na página 49, nós temos aqui o Pequeno Cidadão. Vamos primeiro ler o texto do Pequeno Cidadão para ver o que ele está pedindo para a gente. As reservas indígenas. Atualmente, muitos indígenas vivem em reservas. Essas áreas são terrenos demarcados pelo governo federal para que sejam ocupados apenas pelos povos indígenas. Assim, eles podem viver de acordo com seus costumes e tradições. Para garantir que os indígenas nas reservas, as terras demarcadas não podem ser vendidas e nem emprestadas. Além disso, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio,
o órgão do governo responsável por assegurar o direito dos povos indígenas no Brasil, controla a entrada de pessoas nas reservas, a fim de evitar possíveis transmissões de doenças. A FUNAI participa da organização de escola para as crianças, que são alfabetizadas, olha o que eu falei para vocês, tanto na língua portuguesa, a língua que nós estudamos, quanto na língua original do seu povo. Então, esse é o papel da FUNAI. A FUNAI, ela assegura o direito do indígena, ela protege, ela monitora e ela demarca território para que eles vivam. Vamos para a primeira pergunta aqui do texto. O texto diz que as reservas indígenas não podem ser vendidas e nem emprestadas. Em sua opinião, isso é bom para os indígenas? Por quê? Essa resposta é pessoal. Se você acha que é bom as terras indígenas não serem vendidas nem emprestadas, você vai colocar um motivo. Sim, eu acho que é bom porque dá benefício para os índios, porque protege o direito dos índios. Essa resposta é sua, é pessoal. Como na segunda, em sua opinião, é importante que os indígenas do Brasil aprendam a língua portuguesa? Essa língua que nós estudamos? Você vai dizer se sim ou se não e por quê. Ok? Então, crianças, essa foi a nossa aula. O índio, ele tem os mesmos direitos que eu e você de ter um lugar para morar. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já estavam aqui. Então, reconhecer e valorizar a cultura indígena é fundamental para a preservação da memória do povo brasileiro. Tanto que criamos no dia 19 de abril, nós homenageamos os indígenas brasileiros e a sua diversidade cultural. Desde os primeiros contatos com os portugueses, os indígenas reconheceram práticas e objetos que não faziam parte da sua cultura, até aquele momento. Como eu falei na nossa aula de hoje, hoje é comum vermos indígenas trazendo e fazendo uso de novas tecnologias, aprendendo mais coisas sobre a cultura e a cultura dos não indígenas. Porém, há povos que vivem de maneira isolada, como eu também falei naquela nossa aula, no meio da mata, preservando costumes antigos, com pouco ou com nenhum contato com os não indígenas. Então, nem todos os indígenas a FUNAI monitora, preserva sim, ela consegue até preservar, porque ela sabe que aquela área ali já teve alguma notícia de ser um povo isolado, mas eles vivem altamente isolados, sem nenhum contato com outros seres humanos, a não ser eles mesmos. Então, nessa unidade, é importante a gente reconhecer tanto o passado como o atual modo de vida dos indígenas, para que a gente possa entender as mudanças pelas quais eles passaram ao longo dos anos, entendeu? E respeitar. O respeito é a base de tudo, ok? Então, obrigada pela presença. Essa é a nossa aula de história de hoje, né? Vamos lá para o trânsito novamente na nossa aula de geografia. Na unidade, deixa eu ver, 4, né? Unidade 4, que ela começa na página 168. Então, prosseguindo. Olha aqui o semáforo de novo para nos lembrar que o vermelho é o pare, o amarelo é atenção e o verde siga. Vamos seguir em frente então, crianças. Vamos seguindo para nossas atividades. Nós falamos da segurança do trânsito, do transporte das crianças. Fizemos aquela primeira atividade da página 169, que é circular as imagens indispensáveis para a organização do trânsito, né? E agora, vamos prosseguir para a página 170. Vamos para a pergunta 2, página 170. Leia as dicas e encontre as palavras no diagrama.
Número 1. Deve sempre pilotar com capacete, roupas e equipamentos adequados. Quem é esse? Esse é o motociclista. Você vai encontrar a palavra motociclista dentro do diagrama. Tem preferência no trânsito, deve andar sempre pela calçada e atravessar a rua na faixa. Quem é esta pessoa, crianças? Procure ela aí dentro do diagrama. Começa com a letra P. Quem no trânsito começa com a letra P? Mas pense aí. Terceira, indica se podemos avançar ou parar. Quem é esse que nós acabamos de ver que ele indica se é para você seguir, parar ou prestar atenção? 4. São funcionários que trabalham para garantir a organização e a segurança do trânsito. Quem são essas pessoas? Começa com A. Atenção! Pesquisando. O Código de Trânsito Brasileiro vale para todo o território nacional. Certo? Nele estão explicadas as regras e a sinalização do trânsito. Com o auxílio de um adulto, pesquise as placas de trânsito e o significado delas. Reescreva a frase abaixo, substituindo a imagem pela placa. Reescreva as frases abaixo, substituindo a imagem da placa pelo significado que você encontrou. Então, a letra A tem a letra E. Tem uma placa de trânsito sobre as faixas de pedestre. Você, ao invés de colocar o desenho dessa placa, você vai colocar o significado dela. Então, você vai colocar que é o significado sobre as faixas de pedestres. Ok? Na letra B, não vire à esquerda. Tem uma seta. Mais 3 quarteirões até a minha casa. O que significa essa placa com essa seta? Você vai colocar o significado e vai colocar o resto da frase. Não esqueça, eu não quero só o significado da placa. Eu quero o significado da placa com a frase, porque toda frase ela tem um sentido. Não esqueça do ponto final. Letra C. Cuidado! No final dessa rua tem uma placa A1 que é perigoso. Então, cuidado! No final dessa rua A1, coloque o significado da faixa, da placa, que é perigoso. Ponto. Brincando. No poema a seguir, circule os meios de transporte e sublinhe as palavras que estão relacionadas com a segurança e respeito no trânsito. Vamos ler o texto? Na rua existe carro, ônibus e até caminhão, bicicletas, motocicletas. Só não vale ficar na contramão. O pedestre consciente, bem educado, atravessa a rua com cuidado, anda na faixa de segurança, respeita os alertas de sinalização. Isso também vale para a criança, que estuda com atenção, cumprindo as leis de trânsito, o futuro cidadão. Olha só que poema legal. Nesse poema, você vai circular os meios de transporte e vai sublinhar, passar uma linha abaixo da palavra, de toda a palavra que está relacionada com a segurança e o respeito no trânsito. Ok? Vamos agora falar de uma coisa muito importante para nós também, que são os meios de transporte. Os meios de transporte eles são importantes para levar pessoa, mercadoria e de um lugar para o outro. Nós estamos agora, nesse momento, na página 172.
Aqui no nosso livro ele fala de meio de transporte como carro, ônibus, trem, metrô, caminhão, bicicleta, carroça, barco, balsa, que aqui a gente usa bastante, barco, balsa, canoa, motocicleta, helicóptero, avião e alguns animais que são meios de transporte, como o jegue, o burro, o cavalo. Esses são alguns animais, o boi, o búfalo, servem para levar algumas coisas também em determinadas regiões do nosso país. Beber uma água aqui para hidratar. E vamos lá. Como eu já falei, os meios de transporte são responsáveis pelo deslocamento de pessoas, animais, matérias-primas, mercadoria, sendo fundamental de importância para estruturar a economia de um determinado local. Então, nos meios de transporte nós levamos comida, remédio, matéria-prima, nós levamos frutas, verduras. Então, o meio de transporte ele é fundamental para nós, principalmente para nós aqui do norte, que muitas das vezes recebemos produtos de outros estados. E aí, como que vem? Se a maioria do nosso estado é formado por água, como é que vem? Se a nossa BR-319 não está pronta. Vem como? Vem pelas balsas, os caminhões entram dentro das balsas, os contêineres aí, até chegar aqui, no nosso porto. Os transportes são divididos basicamente em 3 tipos, crianças. Os terrestres, os aquáticos e os aéreos. Os terrestres, ferroviários, rodoviários e metroviários. Carros, caminhões, ônibus, motocicletas, metrô, trem, bicicleta e etc. Os aquáticos ou hidroviários, nós temos os marítimos, fluviais e os lacustres. Navios, barcos, caravelas, barcas, balsas, etc. E os aéreos, que são que ficam no ar, aviões, helicópteros, balões, dirigíveis e etc. Nós vamos falar agora do metrô. O metrô é um meio de transporte rápido e moderno que ajuda no deslocamento de milhares de pessoas por dia. Além de ser uma alternativa rápida e segura para transportar pessoas, o metrô diminui o congestionamento de veículos nas ruas e avenidas. Olha só no nosso vídeo esse embarque e desembarque de passageiros. Olha também no nosso livro Desembarque de Passageiros em Estação de Metrô no Rio de Janeiro em 2014. Agora eu coloquei aqui na nossa tela metrô, a bandeira do Brasil, e coloquei alguns estados. Esses são os estados onde tem metrô no nosso país. Nós sabemos que o nosso país são 26 estados, mas o Distrito Federal, mas só esses estados aí tem metrô. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Aqui em Manaus já teve um projeto há muitos anos sobre o metrô de superfície. Virou até meme na internet, porque ele nunca aconteceu. É claro que se acontecesse aqui na nossa cidade, ia dar um pouco de transtorno na construção, eu acredito, mas depois seria a solução dos nossos problemas. Não teríamos mais engarrafamento, não teríamos mais nada, porque ia desafogar bastante o trânsito, né? Outro meio de transporte que nós usamos bastante é o ônibus. Eles também contribuem para a diminuição do congestionamento nos municípios. E em alguns casos, há corredores exclusivos para o ônibus, que torna a viagem ainda mais rápida. Aqui na nossa, a gente tem uma faixa, eu não sei se ainda tem, mas era chamada de faixa azul, que era somente para os ônibus passarem. Olha que curiosidade, foi na França, precisamente na cidade de Nantes, que surgiu o primeiro ônibus como meio de transporte terrestre de passageiro. O ano era nada mais nada menos que 1826. E até então o transporte era feito por meio de carruagens, carroças e carros de aluguel. Olha que legal! Agora nós vamos falar do mototáxi. Aqui na nossa cidade nós temos bastante mototáxi, que é um tipo de transporte alternativo, público individual, na qual os passageiros têm ampla escolha de local, embarque e desembarque.
Aonde a gente anda na nossa cidade, nós encontramos mototáxi. Só tem aqui em Manaus? Não. Tem em outros estados e municípios do país a disponibilidade de mototáxi. Esse meio de transporte possibilita as pessoas chegarem rapidamente no seu destino. Quando eu viajei, eu fui para o Nordeste, na cidade que eu estava não tinha, mas eu fui para um município vizinho e lá tinha bastante mototáxi, igual como tem aqui na nossa cidade. Os transportes aéreos, que são mais recentes, eles têm como vantagem a rapidez, são mais eficientes comercialmente e têm sido os preferidos para viagens internacionais e nacionais. Então, para viajar, para comprar alguns produtos, tem alguns produtos que eles vêm por via aérea, eles vêm pelo transporte aéreo. Olha esse meio de transporte aí, ó. O 14 bis, esse aí é o modelo do 14 bis, foi o primeiro avião feito por um brasileiro, né, no mundo, que foi Santos Dumont. Aí olha aí a evolução, começou lá com Santos Dumont, e aí no 14 bis, aí olha a evolução que nós temos. Já tem jato, já tem ultraleve, já tem avião, já tem helicóptero, já tem balão, já tem dirigível, já tem tudo. A tecnologia ela avança muito. Agora vamos para o transporte aquático ou hidroviário. Eles se dividem em marítimo, que é aquele realizado por navios em oceanos, mares, né? Olha aí, ó, essa carga aí, ó, ela tá vindo de um outro país, ó, cheio de contêiner, cheio de material. Tem também fluvial, que a navegação fluvial é a interna, ou seja, dá-se dentro do seu país ou em um continente, pois é a navegação praticada em rios. Olha aí, ó. Então, o nosso caso é fluvial, porque os barcos transitam na navegação nos nossos rios. E a lacustre. Navegação lacustre é aquela realizada em lagos e tem como características a ligação entre cidades e países circunvizinhos. Isso. Olha aí, agora vamos falar dela. Ela não está no nosso livro, mas ela existe, a bicicleta. Foi o primeiro meio de transporte feito por terra inteiramente pelo homem. Então, o homem criou a bicicleta. E que você e algumas pessoas hoje usam para brincar. Algumas pessoas usam para fazer competição, passeios, etc. Mas a bicicleta era desse jeito aí? Não. Vamos olhar como era a bicicleta. Olha, crianças, como que a bicicleta era diferente. Uma roda gigante na frente, uma roda pequena atrás e nem tinha rodinha. Com o tempo, a bicicleta foi mudando até chegar à forma que você conhece hoje. Olha, da forma que você conhece hoje para a forma que ela era antigamente. Mudou bastante, né? Então, meus amores, obrigada. Essa foi a nossa aula de geografia. Mas não se preocupe, não paramos por aqui, porque nós ainda temos aula de língua portuguesa. Vamos agora para português, tipos de frase no seu caderno. Pegue o seu caderno, né? Que nós vamos fazer uma atividade bem legal para você fixar as últimas aulas que você aprendeu e, além de tudo, melhorar a sua escrita. Vamos lá? Pergunta. Leia e copie as frases em seu caderno. Em seguida, coloque a pontuação correta. Quais são os sinais de pontuação que nós temos aí? Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Mas eu vou pegar aqui o meu livro de gramática. Eita, que eu estou derrubando tudo hoje. Eu derrubei a garrafa. Vamos lá, relembrar. Porque não custa nada a gente relembrar os tipos de frase, certo? Frase é uma reunião de palavras que transmite uma informação. Toda frase, como você está vendo aí, ela começa com a letra maiúscula e termina
com um sinal de pontuação, no caso, um dos três que está aí. Frase declarativa afirmativa. Eu declaro, eu afirmo alguma coisa. E essa afirmação pode ser positiva, pode ser uma declaração afirmativa, como ela também pode ser uma negação. Ela pode ser uma frase declarativa negativa. As frases declarativas afirmativas afirmam alguma coisa, ou seja, expressam uma declaração afirmativa. Eles terminaram tudo. Ponto final. Frase declarativa negativa. As frases declarativas negativas negam alguma coisa, ou seja, expressam uma frase negativa. Eu não gosto de fígado. Ponto final. Ok? Já a frase exclamativa, ela expressa estados emotivos. Elas expressam admiração, um susto, uma alegria, uma dor. Entendeu? Elas terminam com um ponto de exclamação. Que linda você está hoje! Ponto de exclamação. E também nós temos a frase interrogativa, que ela expressa uma pergunta. Uma questão sobre algo, ela sempre termina com interrogação, o ponto de interrogação, né? Como um exemplo, a banda vai tocar hoje. Então, eu quero saber se a banda vai tocar hoje. Simples. Vamos lá? Então, leia e copie as frases em seu caderno. Em seguida, coloque a pontuação correta. Repetindo, ponto final, ponto de exclamação e interrogação. Frase 1, você gosta de estudar. 2, que prova difícil. 3, é uma delícia esse bolo. 4, não veio para a escola. Ela não veio para a escola. Aí você vai colocar o pontinho, o sinal aqui do lado. É claro que você vai precisar copiar a frase, né? Bem bonita. Olha só como é que a letra tá bem bonita para você fazer igual para sua letra. Quando você voltar para cá para a escola, está linda, perfeita. Vamos lá? Continuando, nós temos a frase 5, 6, 7 e 8. Acabou por aqui, professora? Não. Você vai colocando pause e vai copiando as frases. Vamos para a próxima frase. 9, 10, 11, 12. Dá mais um tempinho. 13, 14, 15 e 16. Então, quando você for assistir a aula, você vai parando devagar, vai lendo. É preciso que você leia a frase, leia em voz alta para você ouvir, que aí fica melhor para você colocar o sinal de pontuação. Tudo bem? Então, queridos, amados alunos, obrigada. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueça que nós temos aula todos os dias e que dia de sábado é a nossa correção, queridos. Tá ok? Tchauzinho, beijos, abraços, se cuidem, amo vocês.